Não, acho que não. Metade desse, talvez. É um estúdiozinho bem pequenininho. Estamos no ar. Claquete. Oi, pessoal das redes sociais, Facebook da TVT, YouTube da TVT, jornalistas livres, com a gente toda quinta-feira à tarde, por volta das 3h30, a gente está gravando. Vocês sabem que vocês fazem o programa conosco. Sempre um prazer tê-los aqui. Hoje a gente vai ter um programa, eu diria, absolutamente especial para nós que fazemos comunicação, é inclusive um programa histórico. A gente tem a honra de receber aqui dois jornalistas que dispensam apresentação. Eu vou apresentá-los, mas eles dispensam a apresentação. Estou aqui com um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, Mino Carta, da Carta Capital, que de novo não precisaria apresentar, vocês conhecem, e com Lalo Leal Filho, Laurindo Leal Filho, o Lalo, que vocês também conhecem. Já já farei as apresentações devidas, na hora que a gente começar a gravar os blocos do programa, e espero que vocês, como sempre, mandem perguntas, comentários, todos que couber, eu ponho na roda para os nossos convidados discutirem aqui. Legal? Compartilhem aí nas redes, avisem os amigos. Quem não puder estar com a gente agora durante a gravação à tarde nas redes sociais, assiste na TV aberta à noite, 22 horas, TVT 44.1, TV digital. Todas as televisões hoje em São Paulo, grande parte do interior do estado, são televisões digitais. Então, as pessoas que não têm TV assinada, né, assistem TV digital. Agora, quem assiste TV digital, as grandes emissoras comerciais, corporativas, que o Mino chama de mídia nativa e tal, tem uma alternativa na televisão aberta, que é a TVT, a televisão dos trabalhadores. É uma televisão posicionada, não acredita em neutralidade na mídia, posicionada e honesta, procura fazer um jornalismo plural, comunicação plural, democrática, mas com posição. Uma posição que faz reverberar aqui, você também já sabe, os movimentos populares, movimentos sociais, o movimento sindical. Né? São esses movimentos, são essas posições, esses debates que a gente traz para conversar com vocês aqui. É isso aí, a gente está pronto aqui, assim que a diretora Isa soltar, a gente roda a vinheta, começa a gravar o programa e você compartilha, manda perguntas e sempre que der eu coloco na roda aqui, tá bom? Vamos embora, vamos lá. No momento de agravamento da crise política e institucional, com a agenda do Congresso voltada a retrocessos, sem sinais de recuperação econômica efetiva e num estado de exceção que cresce sobre o enorme esgarçamento dos poderes da República, a disputa de narrativas na mídia fica ainda mais acirrada. Aliás, fica cada vez mais clara a distinção entre os que fazem e os que fingem fazer jornalismo. No país onde os veículos de comunicação de massa estão concentrados nas mãos de poucos, que historicamente atendem a interesses políticos e econômicos privados em detrimento do interesse público, é imperativo resistir e urgente fazer contraponto em defesa dos fatos e da democracia. Jornalismo e resistência. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, temos a enorme honra de receber Mino Carta, jornalista, editor e escritor, e Laurindo Leal Filho, sociólogo e jornalista. Bem-vindos. Boa tarde. Como pensar o jornalismo nesse momento da história do país? Mino, o que dá para dizer do jornalismo no Brasil de hoje, que ontem, inclusive, assistiu, como em 64, as tropas das Forças Armadas investirem contra populares em Brasília? Bem, o que se pratica no Brasil hoje, pela imprensa e pelos demais meios de comunicação midiáticos, não é jornalismo, é propaganda. É preciso entender claramente que uma coisa é jornalismo e outra é propaganda. Ou seja, você se apresentou dizendo nós temos posição. Todo mundo tem posição.
Mas Não muitos não existe, admitem, né? não existe essa balela do jornalismo objetivo. Ao escrever o que for e publicar ou falar, você se manifesta até ao colocar uma humilde vírgula. É você. Nós não somos objetivos. Ao jornalista há de se pedir honestidade. Quer dizer, e a honestidade se faz da seguinte maneira, a meu ver. Em primeiro lugar, a fidelidade canina à verdade factual. A verdade factual distingue-se da verdade que cada um carrega na sua cabeça, que de fato são milhões de verdades. Não, a verdade factual é esta, por exemplo. Estamos aqui sentados diante de câmaras, e eu me chamo Mino. Enfim, essa é a verdade factual e não há como discuti-la. O segundo requisito do jornalismo é realmente o uso desabrido do espírito crítico. O espírito crítico é indispensável ao jornalismo. E o terceiro ponto é a fiscalização do poder onde quer que se manifeste, atingindo-o quando for preciso, denunciando-lhe as mazelas quando é necessário. Fiscalização do poder é outro atributo fundamental, ao meu ver, do verdadeiro jornalismo, que não é esse que se pratica no Brasil. Mas a minha tese é complexa, porque eu acho que no país o que existe é a Casa Grande e a Senzala. Acho ridículo falar em direita e esquerda no Brasil. Ridículo, é uma coisa ridícula, demonstra o nosso atraso. E também a nossa ignorância, a nossa visão distante do mundo real. A Casa Grande não é de direita. Os nossos jornais não são de direita. Direita, conservador. Esse era Churchill. Eu já disse recentemente. Churchill, De Gaulle era de direita, conservador. Mas políticos, a seu modo, honestos dentro da postura que eles tinham de ter em nome das suas crenças, da sua fé, né? Nós, portanto, assistimos a algo que nada tem a ver com a manifestação da direita. Rodrigo Maia, além de ser um imbecil ignorante, além de ser isso, ele é um homem da Casa Grande, ele serve a Casa Grande. E a Casa Grande é composta por quem? Quem integra a Casa Grande? O capital financeiro, os rentistas do Brasil, facilitados em sua tarefa pelos juros do Dr. Meirelles. Os especuladores em geral. Esta é a Casa Grande. E os barões da mídia, né? Todos os barões da mídia. E eu diria que, sobretudo, a Globo. A Globo, dentro da mídia nativa, tem um poder extraordinário. E a mídia nativa acabará seguindo os ditames da Globo. A esquerda, a meu ver, também não existe. Sinto em dizê-lo. Se existisse, o povo brasileiro não viveria no limbo em que ele foi obrigado a viver pela Casa Grande, a qual precisa, é indispensável a ela, precisa da senzala para justificar a si própria. Observem o ódio de classe que permeia as relações políticas no Brasil. Eu tenho de ouvir nos elevadores dos prédios, dos bairros ditos nobres, nem sei porquê, porque de nobre em São Paulo não há nada, cidade muito feia, muito desesperada, muito injusta, muito desigual, como de resto o país inteiro. Então, eu sou obrigado nos elevadores a ouvir conversas absolutamente grotescas,
Estamos partindo para o absurdo, o paradoxo. Não dá para acreditar. Esse é o problema do país. E a esquerda, se existisse, de fato, eu não excluo que haja muita gente que é de esquerda, sinceramente, e há muito tempo se bate ao sabor de uma fé de esquerda. Mas a esquerda como um todo, a meu ver, não existe, porque, caso contrário, se existisse, o povo brasileiro seria diferente do que é. Lalo, entra na conversa. Queria ouvir também a tua avaliação sobre que jornalismo é possível fazer para atravessar esse momento e para botar a cabeça para fora da água lá na frente de novo. Bom, eu não tenho a bola de cristal para te responder diretamente. Eu acho que nós estamos numa... O Brasil tem mais uma jabuticaba, que é o fato de ser uma das... talvez a única grande democracia do mundo que tem uma mídia tão... Democracia? Não, pelo amor de Deus. Um país... Mas nunca houve democracia no Brasil. Nunca país houve em que se vota. Um Brasil tão desigual não é democrático. Você vê? Mas eu ia completar. Ah, ótimo. Eu ia completar. Ótimo. Um país desse tamanho, com essa institucionalidade, não se compara a nenhum outro pela concentração, e aí que eu queria entrar, pela concentração dos meios de comunicação que se transformaram nesse país num verdadeiro partido político. Um partido político que não se negava a dizer que era oposição aos governos Lula e Dilma, pela voz dos seus próprios mandatários. Este país, e aí eu queria falar sobre a democracia, eu costumo dizer, viu, Mino, que este país só chega perto da democracia quando a Rede Globo, nos seus intervalos, colocar lá um gerador de caracteres dizendo: esta é uma concessão pública outorgada pelo Estado brasileiro no dia tal e que termina no dia tal. As pessoas não sabem, o público não sabe, o cidadão não sabe que aquilo é uma concessão pública outorgada pelo Estado em seu nome, em nome da sociedade. Então, essa concentração absoluta de meios, não há comparação com outros grandes países. Mas o que não há comparação com os outros países é a desigualdade nossa. Sim, mas isso... Nós somos que eu estou falando da mídia. A desigualdade é estrutural no Brasil. Mas é claro, porque existe a Casa Grande e está de pé. Claro. Nós somos um país medieval. Não somos um país contemporâneo do mundo. Somos um país... E a mídia reflete isso. E nós agora... voltamos à condição de Brasil colônia. Nós voltamos tão atrás, nesse escasso período, depois do golpe de 2016, nós voltamos à condição de Brasil colônia. Nós somos uma colônia do mundo. É essa a verdade. Não se discute Eles isso. Estão vendendo o país, estão vendendo aqueles recursos que a natureza deu ao Brasil de uma forma extremamente generosa, como não deu a ninguém mais. Eles vão vender tudo. Vão vender tudo. Porque é muito fácil ser que a súbito. Pergunta do Tuto referiu-se basicamente à questão da mídia. Sim, mas eu tentei responder a questão da mídia. Mas a mídia, ela serve ao poder. Claro, e reflete concordo plenamente com a sua análise, mas ela reflete e é fruto dessa desigualdade. Agora, a gente viveu, de um modo ou de outro, de maneira mais precária, de maneira mais incompleta, um período de tentativa de construção de uma democracia, ainda que uma democracia representativa, sem mecanismos de representação direta, que não chegou às franjas, às periferias da cidade. Desde quando? Desde 1988, não é? Esse período 85, chamado... se diz. 85, mas com a Constituição de 88. Mas nunca houve redemocratização. Nós temos que olhar as coisas como elas são, não podemos nos iludir. Mas que redemocratização? Sarney seria um democrata? Mas é o Lula... oligarca do Maranhão. Mas Lula não? Estamos brincando, gente. Nós temos que olhar as coisas com absoluta frieza. E nesse momento, por exemplo, o que a Casa Grande quer uma eleição indireta que certamente. Coloque aí outra figura da confiança deles. E vão conseguir. E por que toleraram... E vão conseguir, diante da nossa inércia. E Mino, por que toleraram 12 anos de Lula e Dilma? 13, né, na verdade. Por que toleraram? Porque, veja, isso não estava no script da Casa Grande. Tá não, certo? mas podia estar, porque o Lula se preocupou de lançar uma carta aos brasileiros, porque o Lula chamou o Dornelles para ser
Meirelles. Perdão, sempre confundo o Dornelles com o Meirelles. Para ser presidente do Banco O Central. Henrique, isso, do Banco Central. E se a Dilma não se cuida, ele queria o Meirelles, não o Dornelles, mas um vale o outro. Queria o Meirelles no Ministério da Fazenda. Quer dizer, esse tipo de concessões demonstram acreditar ainda no impossível, ou seja, a conciliação. A conciliação no Brasil só existe na elite, dentro da Casa Grande. Eles se desentendem e acabam se entendendo e está tudo bem. E tudo continua como antes. O capital os unifica, o dinheiro os unifica. Eu já vou colocar pergunta dos internautas aqui na roda. Lalo, Jaqueline Ferreira Aguiar, Lalo e Mino também, porque ela faz referência à Carta Capital aqui. Jaqueline Ferreira Aguiar Terre, acho que é Terre, né, Jaqueline? Pergunta o seguinte, por que não criar uma televisão, por exemplo, com o Grupo Carta e a TVT? Uma televisão que estivesse mais no campo da esquerda. Bom, eu comecei falando exatamente sobre isso. O monopólio dos meios de comunicação, quer dizer, o oligopólio que controla os meios de comunicação, e são concessões, talvez ela não saiba, que são concessões públicas. Como eu disse, você necessita de uma outorga do Estado. E o espectro por onde circulam as ondas, essas imagens, esse som que chega na sua casa, ele é público, mas ele é controlado pelo Estado, porque senão seria uma confusão total, né? Se você pudesse qualquer um colocar no ar imagens e sons. Então o Estado regula esse espaço público e entregou esse espaço público para essas grandes empresas comerciais, que estão aí há anos e tem na Globo o seu carro-chefe. Quer dizer, na verdade, e aí, Mino, o governo do PT, o governo do Lula, perdeu a grande oportunidade de redefinir esse espaço público, como a Cristina fez na Argentina. O que aconteceu na Argentina? Pegaram o espaço público e dividiram em 3 partes. 33% ficou para as emissoras comerciais, tipo o Globo, etc. 30% para as emissoras particulares sem fins lucrativos, públicas comunicação pública. E outro 30% para as emissoras públicas. Estatais. Quer dizer, dividiu o espectro. Quer dizer, não fez censura nenhuma. Permitiu a concorrência de ideias, fazendo com que as ideias pudessem circular livremente na sociedade. Mas a Argentina é melhor que o Brasil, não sei, mas ponto de vista. Não dá para fazer comparações. Pois é. Na Argentina, já que estou falando numa televisão dos trabalhadores, na Argentina, os sindicatos sustentam o jornal Página 12, porque sabem perfeitamente que o mais importante é o que está escrito. Os latinos diziam com muita clareza, verba volant, scripta manet. As palavras voam, o que está escrito fica. Nós aqui estamos à míngua, nós estamos agonizando. Na terça-feira passada, dia em que eu estive, por exemplo, com o Lalo, eu tinha recebido um ultimato da gráfica, dizendo, se vocês não me pagarem 35... Eu estou falando de coisas pequenas, num país onde falamos de bilhões com uma tranquilidade absoluta. Os jornais escrevem bilhões como se fosse uma coisa assim, uma migalha que cai da mesa do Deus, diretamente da mesa de Deus. Então, 35 mil reais para poder imprimir essa revista. Se vocês não nos pagam até quarta, ou seja, o dia seguinte, vocês não saem com a revista. Muito simples. Eu tenho 400 reais no banco, não tenho mais nada. Tenho um apartamento, felizmente, e tenho um carro. Né? Quem nos ajuda? Ninguém. Ninguém. Nós temos que fazer uma campanha esperando que as pessoas comprem a revista e façam uma assinatura. Esse é um processo, evidentemente, muito longo. Estamos à míngua e estamos a ponto de morrer. A semana que vem vai ser o mesmo desastre. A mesma gráfica vai me ligar e vai dizer, ou vocês pagam. Os 35 mil foram achados pelo meu sócio.
Luiz Gonzaga Beluso, que não sei, até agora não sei como. Ele me disse que vai me explicar como conseguiu. Não sei, talvez ele tenha batido alguma carteira ou uma série de carteiras. É perfeitamente possível. Em contrapartida, Mino, Sim. as revistas, essas revistas, Sim. as outras revistas semanais que apoiaram o golpe, que apoiam esse governo golpista, lógico. tiveram a publicidade do governo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, multiplicada, não é por 1 ou 2, não. Não. Por mil. Por mil. Por mil. Por mil. Neste por governo. Mil. Exatamente, exatamente. Mas isso não importa, porque eu estou acostumado. Fernando Henrique também nos negou todos anúncios. Esse outro pilantra, horrível, figura hedionda. Alguém pergunta, algum de vocês, na televisão, pergunta como é que um professor de universidade tem um apartamento de 1.000 metros quadrados de construção e uma fazenda de 500 alqueires. Como é que ele tem? Eu gostaria de explicar. O meu salário da USP não é um triplex na Praia dos Farofeiros. Não é? O meu salário da USP não dá para isso. É isso. Não, acredito. Não dá para acreditar. Não dá para... Esse país está perdido, inclusive, pela sua estupidez. Desculpem. Desculpem. E repito, os sindicatos sustentam o Página 12, na Argentina. Agora, tudo bem, nós padecemos, essa é a maior desgraça brasileira, evidentemente. Padecemos de 3 séculos e meio de escravidão. Queria falar disso, porque no teu mais recente editorial, você disse que é o último. Eu estou querendo eu estou cansado de escrever a mesma coisa. Mas vou chamar de mais recente. Quem sabe a gente ainda será brindado por editoriais teus. Eu, como assinante da Carta Capital e leitor, todo final de semana que recebo em casa, gostaria de poder voltar a ler os teus editoriais. Você diz lá, citando o Joaquim Nabuco, você fala de uma... que não bastava ter abolido a escravidão, citando o Joaquim Nabuco, Sim. mas que era importante a gente conseguir superar essa cultura da escravidão. Está naquele livro dele, Minha Formação. Uhum. Esse pensamento está lá. Então, de certa maneira, o que você está dizendo é que a gente tem uma cultura Casagrande Senzala, quer dizer, uma cultura de que a gente não superou, mesmo nos esforços e nos momentos onde a gente conseguiu dar alguns passos. Mas olha, eu estou perfeitamente de acordo se você me diz que o governo Lula é de longe o melhor governo dessa chamada redemocratização. Né? É o único momento de alívio, por 2 razões principalmente. Porque foram dados alguns passos no caminho da igualdade, né? incluindo pessoas que antes estavam muito à margem. Falamos em 35, 40 milhões, o que é bastante, evidentemente. Formalizando o trabalho. E, sobretudo, a meu ver, ele inaugurou, com a colaboração decisiva do Celso Amorim, uma política brasileira externa independente, desligada dos interesses de quem quer que seja, só interessada no Brasil. São os 2 grandes méritos do governo Lula, que de longe o melhor. De longe o melhor. A política externa altiva e ativa do Celso Amorim, que criou problemas talvez, com aqueles detentores do poder internacional. Claro. Os BRICS são um elemento de perturbação da grande ordem hegemônica existente no mundo. Exatamente. Mas veja, quando eles foram a Teherã, Sim. Para resolver um problema, e conseguiram resolver, só que tudo aquilo que eles fizeram foi negado, para fazer 5 anos depois, para percorrer o mesmo caminho 5 anos depois. Agora o Trump vai cuidar de arrasar, fazer terra. Eduardo Selga faz outras perguntas aqui. Uma outra pergunta. Em tempos de pós-verdade, a narrativa jornalística não estaria abrindo mão dos fatos em detrimento de uma narrativa que mistura realidade e ficção? Lalo? Bom, abrir mão dos fatos, mas isso é todo dia.
não é? O distanciamento em relação aos fatos. Essas coisas da pós-verdade, isso é um slogan, sei lá, um rótulo recente para algo que já acontecia há muito tempo, não é nenhuma novidade isso. A deturpação dos fatos, o enviesamento, o Mino falou aqui no começo, até a vírgula faz parte da opção, é a seleção do mundo, ou a seleção da realidade que é feita todos os dias pela mídia, que faz com que você tenha um enviesamento, um distanciamento total dos fatos. Quer dizer, a pós-verdade, eu repito, não é nenhuma novidade, não. Nós temos uma mídia descolada do factual. Descolada do factual. A verdade factual é ignorada. Por isso, eu digo, o primeiro requisito é o apego à verdade factual, ao fato. O fato é assim, deu-se assim, ponto. O fato contém elementos que não são discutíveis. Teve um momento que a Folha de São Paulo colocou uma ficha falsa da presidenta Dilma, a ficha do DOPS falsa, e disse que. E depois a justificativa foi o seguinte: bom, não tínhamos certeza, mas também não tínhamos certeza, mas podia ser, então demos. Talvez esse seja o melhor exemplo para responder aí ao telespectador, não é? Se dá porque interessa e ainda tem essas justificativas mambembes como essa. Temos mais perguntas, vou tentando colocar na roda aqui. Ó. Daniel Silva, o que podemos fazer para ajudar a democratizar os meios de comunicação e acabar com os grandes monopólios que existem no país? Levando em conta que há políticos que são donos de TVs e que são eles que fazem as leis. O exemplo que o Lalo deu da Cristina Kirchner é um bom exemplo. Poderia-se fazer isso, por exemplo. Agora, eu acho que o primeiro passo é na direção da democracia. A democracia cria automaticamente as condições de uma mídia que diga o que pensa com tranquilidade, mas se poste a favor de todas as tendências. Não sei, na Itália, por exemplo, existe uma mídia, o imbecil do Sérgio Moro diz que ele copiou a Manipulita e tal, a Mãos Limpas italiana. É uma besteira. Inclusive, um importante juiz da Manipulita, um dos mais representativos da força-tarefa que conduzia a operação, esteve no Brasil um ano atrás, Gerardo Colombo. Eu estive com ele, inclusive, na ocasião. Ele voltou para a Itália e disse textualmente, essa frase é textual. Foi dita a um grande amigo de Lula, inclusive, lá, um italiano grande amigo de Lula. Ele disse, se nós tivéssemos feito, e reparem bem, nós quer dizer um colegiado, porque esse tipo de processo não pode ser conduzido por um juiz monocrático. Tem que ser conduzido por um colegiado, mas não importa. Então, disse, se nós tivéssemos feito o que o Moro está fazendo, nós é que teríamos acabado em cana. Estariam na cadeia. Nós estaríamos na cadeia. Iríamos acabar na cadeia. Por quê? Porque existe uma justiça verdadeira, porque existe uma Corte Suprema que cuida da Constituição de fato. Nós não temos nada, os poderes da República inexistem nesse momento. Não tem poderes da República. É uma trempa de bandidos o nosso Supremo. Permitem tudo. Tanto que eles fazem tudo. A Casa Grande está fazendo o que bem entende. Isso é evidente. Bom, e nessa direção, dá para a gente falar que a atual situação, com uma queda iminente do presidente de plantão, sugere, portanto, um novo capítulo para o golpe. Se a gente seguir a linha do que o Mino está falando, teremos eleição indireta, provavelmente teremos um novo representante da Casa Grande, provavelmente do poder que sobra um pouco mais dando as cartas, que é o Poder Judiciário no momento, e a sua partner, que é a rede comercial de televisão, a maior rede comercial de televisão que a gente tem no Brasil. Que está apostando nisso. Está apostando na eleição indireta. Eu ainda quero acreditar que talvez a gente tenha alguma força, se não para conquistar as diretas já, mas para fazer um contraponto e para fazer um contrapeso em relação ao processo político que virá.
no próximo ano, 2018 e assim por diante. Eu estou vendo que o Mino não, ele tá bravo e ele está descrente com a atual situação. Não, né? eu não estou exatamente descrente em termos absolutos, né? Mas me parece que a curto prazo não tem saída e a médio, infelizmente, também. Agora, eu sei que tem gente do PT, das bancadas do PT no Congresso, que cogita ter um candidato à eleição indireta. Você não ouviu falar disso? Já tem esse boato correndo. Isso. Que seria o candidato dessas bancadas, seria o Nelson Jobim. Que já disse que não quer, né? Talvez disse... valorizando o passe, não sei, mas Sim, ele mas disse que não quer. Pode para ser, não contarem com ele, né? Pode ser, mas eu acho que o PT entende que Nelson Jobim seria potável. Lalo, o que você entende? Não, eu acho que não. Essa é uma alternativa, mas eu acho que quer dizer, alternativa pela eleição indireta. Sim. Não é isso? Sim. Agora, eu acho que a situação ainda está nebulosa do ponto de vista da escolha de quem será o candidato. Né? Eu acho que o Nelson Jobim, se fala no Nelson Jobim, e ele diz isso, mas eu acho que é realmente como você disse, quer dizer, valorizando o passe, porque ele é o que tem mais trânsito, né, no PT, no PSDB, foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, né, isso já vem sendo falado há algum tempo, não é de agora. Sim, claro, claro, mas de fato eu no meu artigo falo dele, entre outros, mas... Sim, os nomes cogitados são esses, né? Nelson Jobim, Carmen Lúcia, o próprio Henrique Meirelles e agora Rodrigo Maia, né? São os nomes mais falados no momento. Tasso Gereissati. É verdade, esqueci desse, sim, o quinto nome. Porque se falava em Fernando Henrique, ele também se tirou do jogo, né, recentemente. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia isso chega a ser uma farsa, né? Porque Rodrigo Maia é personagem de uma farsa, de uma ópera bufa. É um coitado absoluto, assim, mas uma coisa deplorável, um desastre humano. Corremos o risco de tê-lo. Claro. É lamentável. Até 2018, na melhor das hipóteses. Eu preciso fazer um intervalo, mas a gente já volta, não sai daí. Internet, obrigado, muitas perguntas. Você viu aqui que o pessoal gosta de falar bastante, o Mino está soltando o verbo, que é muito legal e é bom ouvi-lo. E eu vou colocando as perguntas de vocês na medida do possível. A gente vai fazer um intervalo super rápido. O Mino tem que sair para fechar a Carta Capital ainda hoje. Sim. Então a gente não vai perder tempo aqui. 35 mil devidos. Ele fecha o texto, não fecha o texto. Ele vai conseguir imprimir. Fechar no sentido editorial. No sentido editorial, exatamente. Isa, espera só um pouquinho. O Gabi, dá para trocar esse de novo? Porque esse aqui está pior que o outro. Então, está com interferência. Então, está com interferência... Os dois vão funcionar. Peraí. Peraí que eu sou unitarefa aqui. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Monofásico. Monofásico, é isso. Você quer água? Fala, Isa. Eu não tava com estática, eu não estava te ouvindo. Estou te ouvindo, pode falar. Muito bem, está indo bem, né? Voltamos, tá ótimo, Comigo, tá ótimo. Falando aí. Vamos voltar, vamos embora. Foi longo, vamos embora. Não foi mais. Estamos de volta. Jornalismo para defender a democracia no atual momento político, social e econômico brasileiro. Estão aqui comigo para essa necessária discussão dois jornalistas e dispenso apresentações. Mino Carta, jornalista, editor, escritor, e Laurindo Leal Filho, sociólogo e jornalista. Eu abri a cabeça desse bloco falando em defesa da democracia. O Mino está tão bravo que ele diz não há mais democracia, se é que algum dia houve. Não, tá nunca certo? houve. Eu garanto a vocês que nunca houve democracia. No tempo de Lula, e, digamos, primeiros 2, 3 anos
do primeiro mandato da Dilma, o Brasil se aproximou muito de uma democracia. Se aproximou bastante. Mas ainda com uma restrição difícil, que é o monopólio dos meios de comunicação. Não, com esse monopólio, o monopólio dos meios de comunicação democracia não vai e pra frente. um combate muito no começo ainda à desigualdade social. Sim, sim. A gente teve, na verdade, embora os dados da época do presidente Lula, sobretudo, e dos primeiros anos da presidenta Dilma, você tem dados de diminuição da desigualdade no Brasil proporcionalmente maiores do que houve na Alemanha pós-guerra, na Europa pós-guerra. Mas sem dúvida. Foram dados muito expressivos. Estamos falando de países muito diferentes. Sem dúvida. Porque a Alemanha é um país extremamente culto, com uma tradição de cultura antiquíssima. Enfim, então você conta com uma população preparada, digamos assim. Mas sem contar outra falácia perpetrada nesse nosso Brasil. A falácia de acreditar que existe uma classe média. Não existe classe média no Brasil. Existe uma minoria privilegiada, secundada por muitos que gostariam de chegar a viver dentro dessa minoria privilegiada sem qualquer compromisso político. Sem crença alguma, e com um despreparo e uma ignorância monumentais, uma disposição para a vulgaridade que não é concebível num país civilizado, nem digo democrático, civilizado. A capa da Veja, com o retrato de Marisa, é algo inimaginável num país civilizado. A campanha das lojas Marisa, por ocasião do Dia das Mães, é outra coisa que não existe. Agora, é importante dizer que, inclusive, Um país civilizado. Chegamos ao fundo do poço. É, inclusive, importante dizer que, por exemplo, a Veja é user e vezer em fazer isso, nesse momento, de maneira posicionada politicamente, partidariamente, mas ela fez isso ao longo da história, ela fez esse tipo de, digamos, de descalabro público com Cazuza. Sim. É verdade. Não é? É. Quer dizer, essa coisa do escárnio das pessoas, como fez com Marisa Letícia, com Dona Marisa agora, fez com Cazuza. Quer dizer, isso, de algum modo, fez parte, a partir de um certo momento da Veja, que ela abraça um certo tipo de comunicação, no mínimo, duvidoso do ponto de vista de uma tentativa de fazer mídia honesta, para usar a expressão que você usou, né? É isso. E Lalo, de todo modo, isso que o Mino está dizendo, mas a gente teve... O Mino fala uma coisa que me parece relevante, dizer, olha, a gente teve no Brasil uma modificação em termos de desigualdade, era muito mais desigual, muito mais do que os países da Europa, no pós-guerra, na República de Weimar, por exemplo, né? No entre-guerras, depois no pós-guerra. Mas você tem aqui uma mudança nos períodos Lula e Dilma, em termos de distribuição de renda, políticas sociais e tal, que elas são proporcionalmente maiores do que o que houve na Europa. No entanto, para uma população que não incorpora isso como direito de fato e não luta por isso, né? Quer dizer, ela não defende isso como dela. Tanto é que quando a gente, imediatamente as nossas instituições foram fragilizadas com o que aconteceu com a presidenta Dilma, você jogando 55 milhões de votos no lixo, né? Parece que tudo aquilo que havia avançado retrocedeu muito rapidamente, né? Se desfez muito rapidamente, né? Sem dúvida. Não, e essa ascensão, né? E não é só a econômica, mas também a ascensão à escola, quer dizer, a universidade, né? Com quantas milhares de famílias que tiveram nesse período o primeiro integrante da família a chegar a um curso superior. Tudo isso, mas isso não foi articulado com a ideia de que havia um Estado, havia um governo propiciando essa ascensão. E isso, eu acho que essa questão cultural, ela não foi trabalhada e política, cultural e política, não foi trabalhada com maior atenção e cuidado por esses governos. E aí, o que você vê hoje são jovens dizendo, bom, eu cheguei à universidade pelos meus méritos. Né? Porque Deus quis. Enfim. Com o avanço das igrejas, que foram, inclusive, muito apoiadas pelo governo Lula. Mas é por isso que eu sustento que a
a esquerda não existe. Entende? Por quê? Porque se existisse, ela teria usado os argumentos certos. Ela teria se esforçado, ao longo, além de tudo, das décadas, teria se esforçado para fazer politizar o povo de alguma Sim. forma. Para conscientizar o povo, Isso como não se foi dizia quando eu era jovem. Isso não foi feito. Não aconteceu. Então, por isso que eu digo, cadê a esquerda? Eu tive oportunidade, Mina, eu tive oportunidade de acompanhar por dentro o surgimento e o enraizamento do Partido dos Trabalhadores. Na década, Mino também. Na década de, mais do que eu até, na década de 80, você via o enraizamento do partido nas periferias, com a presença muito forte da igreja progressista. Sem dúvida. Esse espaço foi deixado, e como na política não há espaço vazio, ele foi ocupado pelas seitas religiosas que fazem que tem esse discurso da meritocracia, que Da tem esse prosperidade, discurso né? da prosperidade, do individualismo, do consumismo como valor. Eles ocuparam o espaço deixado pelo Partido dos Trabalhadores, pela esquerda. Inclusive Exatamente. ganharam várias concessões de meios de Exatamente. comunicação. de Além veículos de comunicação. além disso, né? Não só, aliás, é outra jabuticaba. É outra jabuticaba. Como é que você recebe uma concessão pública de um canal de televisão, né? Praticamente de graça, de graça até pouco tempo, e você aluga parte ou toda daquela concessão para um terceiro, para uma igreja? A Rede Bandeirantes vive disso. Tem um canal da Bandeirantes que é 24 horas por dia alugado para uma confissão religiosa. Quer dizer, ela aluga o que não é dela, porque aquilo não é dela. É um espaço público. E as pessoas não sabem disso, Mino, porque elas se informam pela televisão. As pesquisas mostram. Apesar da importância do papel, que eu concordo plenamente, mas no Brasil não é, a maioria absoluta da população se informa pela televisão. E, obviamente, a televisão não conta. Que ela não é dona do espaço, ela é uma simples concessionária. É por isso daquele que espaço. a Globo é dona do país. Embora seja uma concessão, ela é dona do país. É dona Bom, do mas país. inclusive a gente está falando da Globo como televisão, mas a Globo é televisão, jornal, revista, ela está no Sim, papel, claro. ela é rádio, ela é internet, ela concentra todos os meios de Algo que nos comunicação. Estados Unidos é absolutamente proibido. Nos Estados Unidos. Em muitos Mas na países, Europa os também. países Na onde há Europa, na regulação, Europa também, mas eu falo dos Estados Unidos porque... mídia pelo cruzada, concentração de mídia, é isso que eles são, né? Eles concentram e cruzam. Eles têm Claro. os vários gêneros, jornal, revista, portal na internet, rádio, televisão, tudo que você pode imaginar eles têm, mídia Mas cruzada por e que- concentrada por que na mão de isso poucos. não acontece? Aqui. Por quê? Então, Porque ainda existe a crença de que é possível negociar, conciliar, Com eles, com essa ajustar, gente. ou que não é acordar. possível Então, enfrentar esse poder, Não, aqui... não é? Teve durante muito tempo Me você disse assim, perdoem, aqui, eu ouvi, Mino, aqui só resolve o problema tomando a Casa Grande. Assim como em 1789 os sans-culottes tomaram a Bastilha. Depois virou um regime da burguesia. eu ouvi, Mas, de qualquer maneira, era um grande avanço, porque antes era ainda a Idade Média e existia o poder por direito divino. Aquilo acabou com o poder por direito divino. E criou, de alguma forma, a ideia da democracia a moderna. ideia de um Estado laico, enfim. né? Exatamente. O- Então, agora, você veja, aqui ainda achamos que dá para conciliar, mas como? Eu ouvi recentemente o Ciro Gomes dizer eu ia falar do Ciro Gomes. o acordo entre capital e trabalho. Mas nunca haverá acordo entre capital. Quem trabalha, e nós estamos numa televisão de trabalhadores, tem que entender, nunca haverá um acordo entre capital e trabalho. Poderá haver um acordo contingente numa determinada fábrica, numa determinada empresa, porque o patrão tem uma visão um pouquinho melhor das coisas da vida. Caso contrário, não há. Mas a capital trabalho, os pactos de la Moncloa, que marcaram o final do franquismo, aqui nunca aconteceriam. Jamais, né? Deixa eu colocar perguntas dos internautas aqui. Cauê Porce pergunta para os dois, Lalo e Mino, acreditam que em certos casos, como o da expulsão de pessoas residentes nas proximidades da Cracolândia esta semana, casos como esse fazem o jornalismo policial virar jornalismo de guerra? Olha, eu fazia tempo, boa pergunta, eu fazia tempo que eu não via o Jornal Nacional, muito tempo. Mas agora, como pode ser que eles mudaram de posição e tal, eu fui por dever de ofício,
dei uma sapeada anteontem, no jornal, e peguei a matéria sobre a Cracolândia. Gente, aqui não é um panfleto do governo, deste governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, vergonhoso. Poderia ser colocado ali, patrocínio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Só criminalizando aqueles pobres doentes, que são pessoas doentes, que estão na rua diante da sanha brutal da polícia, do governo estadual e da prefeitura. O que a Globo fez é vergonhoso. Eu tive a infelicidade de assistir. Quer dizer, não há. A cobertura é uma cobertura ruim. Aliás, brigando com o fato. Maligna, brigando com o fato. Maligna. Porque o fato é doente. O Maligna. fato são pessoas doentes. O fato são pessoas doentes, largadas à própria sorte, nas ruas, e que são atacadas por uma polícia violenta com ordens dos governos. Sim. Esse é o fato. Mas pensa no caso do Carandiru, isso é mais antigo, mas isso é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Isso corresponde à profundidade do ódio de classe. Sim. Que é isso? Agora, por que um país tão favorecido pela natureza, com um povo que no fundo deveria ser encarado como um tesouro, porque é o mercado interno que se oferece ao desenvolvimento do país, né? De uma forma muito clara. Por que um país dessa qualidade, dessa riqueza, sem tamanho, não é um paraíso terrestre? Mas é tão simples, porque existe a Casa Grande e porque existe a senzala. Porque o tempo da escravidão não acabou. Ô, Cauê, Essa matéria da Globo, eu queria dizer, é a porta-voz da Casa Grande. Então, a Casa isso. Grande diante daqueles pobres. Isso. Porque estavam na senzala. Isso. Aquilo é uma senzala. É claro que é uma Aquilo é uma senzala. senzala. Bom, Ô, Cauê, por isso toda a favela é uma senzala. Imagine. o Mino e o Lalo estão respondendo que sim, né? O jornalismo, para certas matérias ao menos, virou jornalismo de guerra, definitivamente. Né? O Carlos Júnior pergunta, mais do que democratizar, o que os veículos de comunicação devem fazer para superar as suas crises financeiras, que atingem os grandes e, sobretudo, os pequenos? Lalo, o Mino está bravo e tem falado disso também. Vou deixar ele para depois, senão se ele pegar a fala agora não vai parar mais. Não, mas eu acho que o Mino vive esse problema no cotidiano. Ele acabou de falar aqui publicamente. Eu não sei, é uma crise geral, né? E repito, eu não entendo como os sindicatos na Argentina sustentam o Página 12, que é um pouco a Carta Capital. Tem o mesmo papel da Carta Capital aqui. E aqui nada. Nada. Ninguém se mexe. Nunca houve um jornal. Aliás, vocês tentaram com o Jornal da República. Sim. Nunca houve um jornal diário capaz de fazer o contraponto dessa grande imprensa. Claro. Agora, dessa de grande certa mídia. maneira, isso vai para a tua resposta de não há esquerda como movimento organizado. Né? Então, você tem, de certa maneira, segmentos à esquerda, ou mais ao centro, enfim, e segmentos por corporações sindicais, os veículos de informação chamados alternativos ou contra-hegemônicos e tal. Durante muito tempo no Brasil, cada um faz o seu movimento e se une aqui e acolá, né? Mas trabalhar juntos, como o Uruguai fez, como a Argentina faz, Bom, enfim. o Uruguai é um país muito pequeno. Eu tenho grande admiração pelo Uruguai e pelo Mujica, que nós trouxemos a São Paulo faz 2 semanas. Mujica é um cara excepcional. É excepcional. Né? Eu brincava que eu dizia que eu queria o Mujica para presidente do mundo. Sim, mas digamos, eu também, ou o Papa Francisco. O Papa Francisco podia ser um argentino e um uruguaio. A gente vai fazer uma dobradinha ali. Do né? Plata. Podiam trabalhar Na plata Dobradinha ali. do Prata. Fazer ali um... Ó, a Zênia Chaves pergunta para o Mino aqui, como acabar com o monopólio midiático com esse sistema político? Por onde começar as mudanças? Bom, há pouco falamos disso, né? O Lalo citou justamente, com meu total assentimento, o exemplo da Cristina Kirchner. Mas também o Chaves, Também.
Talvez Chaves foi em Correia, cima. o Correia no Equador. Correia no Correia no Equador. Equador. Quer Não, dizer, isso é recente, para não ficar só no campo que eles poderiam chamar de esquerda, bolivariana e tal. Isso existe nos Estados Unidos, isso existe na Grã-Bretanha, isso existe na França. Quer dizer, não estamos falando só de países latino-americanos, estamos falando de que regulação da mídia é algo civilizatório. Não é possível que uma empresa ou duas tenham o tamanho desse poder e possam depor presidente, manipular juiz, comprar deputado. E fornecer uma versão hedionda, falsa até o fundo da alma, como se fosse verdade factual. Não, e não há contraponto. Não? Você ia começar Claro. a falar da Itália. É. Você pega a Europa, você pega os Estados Unidos, até nos Estados Unidos há uma diferenciação entre as redes de televisão. Não, quando eu dizia da Itália, dizia, existe uma imprensa para todos os gostos. Como na Claro, França. para todo mundo, Você né? Você tem jornais de direita, de centro, de esquerda, você opta por qualquer... E mais do que jornais impressos, até os canais de televisão também apresentam, ou se não apresentam entre eles diferenciações, apresentam no seu interior. Porque as emissoras, ao receberem uma concessão, elas assinam o que os franceses, portugueses chamam de caderno de encargos. Eu tenho que fazer jornalismo, tenho que fazer programação infantil, tenho que fazer que ter leque, e há um órgão diversidade, regulador, e há um órgão regulador que acompanha a concessão para ver se eles estão cumprindo aquilo que foi assumido no caderno de encargos. Se ao final da concessão eles não cumpriram, a concessão não é renovada. Claro. Aqui, se você falar isso, é censura, é não sei o quê. Lalo e Mina, eu vou pedir para vocês serem muito rápidos, embora a pergunta me pareça muito importante, a gente não falou disso ainda hoje, e vai ser a última, porque o nosso tempo está se esgotando. É do Arthur Mestriner Bassanelli. Ele pergunta o seguinte: vocês acham que as mídias, como o YouTube e outras formas de disseminação de informações, conseguem democratizar a mídia atualmente? Ele está falando das redes sociais, a web, são uma alternativa? Começou eu ou começou Então, Lalo? como quiserem. Não, rapidinho. São, mas eu acho que ainda são... É pouco. Elas existem, mas você tem, segundo alguns dados, 50%, não chega a 50% o número da população que tem acesso à internet. Então você tem uma maioria absoluta da sociedade que ainda se informa pela Rede Globo. Claro. As pesquisas mostram isso. Eu respeito muito, acho admirável o trabalho dessas redes, acompanho o Mídia Ninja quando posso. É por ali que a gente sabe o que está acontecendo na rua, no chão, porque hoje a Globo não vai mais para o chão porque tem medo, né, da repulsa que a sociedade tem sobre ela. Mas isso não basta, porque você vê quando o Jornal Nacional diz que há uma edição extraordinária, entra com um plantão da Globo, aquilo para o Brasil. Aquilo para o Brasil. Quer dizer, esse poder ainda existe. E, infelizmente, essa mídia alternativa, essas redes, ainda não tem a massa crítica suficiente para fazer o enfrentamento. A televisão ainda é o grande meio de fazer as cabeças no Brasil. Mina. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, não, eu concordo plenamente. O importante, além de tudo, a meu ver, quando eu defendo o fato de que deveria haver uma clara compreensão em relação ao trabalho de Carta Capital, o que é importante é distinguir entre quem faz jornalismo e quem é militante. A militância obriga, evidentemente, a certas posições que uma revista como Carta Capital, o jornalismo assim, efetivamente imparcial, não pode se permitir. Então, eu sou amigo incondicional do Lula. Ele sempre será meu candidato. Mas eu discuto muito os comportamentos do PT. Acho que o PT no poder portou-se como todos os demais partidos. Acho que a ideia da conciliação é uma ideia completamente errada. Há pouco tempo, o Temer deu uma entrevista à Folha para dizer que o impeachment nasceu de um momento de profunda irritação do coitadinho do Eduardo Cunha. Ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca. Era para acabar com o impeachment. É lógico, o PT tem que chegar lá e as pedaladas, onde estão?
chamemos imediatamente de volta a dona Dilma. Tinha que fazer um barraco. Eu acho que durante todo o complô urdido contra Dilma e contra o PT e contra o Lula, porque o Sérgio Moro está a serviço de isso tudo, evidentemente. Então, o PT portou-se da maneira mais tíbia que eu possa imaginar. Uma coisa lamentável. Ninguém berrou mesmo. Ninguém disse nada. Gente, é terrível. Para mim causa grande tristeza. Porque, repito, eu sou amigo do Lula há 40 anos. Estou com ele há 40 anos. E a minha amizade é incondicional. Mas nós somos capazes de fazer um certo tipo de críticas que evidentemente são mais difíceis quando existe a militância. Militância tolhe, eu acho. Claro. Mino, Lalo, infelizmente o nosso tempo acabou, podia continuar ouvindo vocês aqui por muito tempo. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui na TVT e agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Eu queria dizer, antes de encerrar, o seguinte, vou dizer para o Mino no momento que ele não pode mais me retrucar, tá certo? Que é o seguinte, eu aqui tenho um pensador francês, um filósofo francês que dizia, tem um livro inclusive que chama Diferença e Repetição, onde ele disse que certas repetições ajudam a produzir a diferença. Eu queria dizer, como assinante, leitor da Carta Capital, que eu gostaria de logo logo voltar a ler os editoriais, os artigos do Mino na Carta Capital, porque ele diz, estou cansado de me repetir, eu digo, a repetição do Mino faz muita diferença. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço. Na internet, muito obrigado. Olha, eu soube e quero agradecer muito fortemente que a gente teve uma audiência enorme, meio recorde de todo mundo que não saiu. Views tem milhares, mas a gente teve quase 2.000 pessoas assistindo o programa inteiro agora no meio da tarde. Então, muito obrigado, obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Coloquei tudo que deu aqui na roda. Quem não teve as perguntas ou comentários colocados na conversa, desculpem, é que não cabem todas. Quero agradecer muitíssimo, eu sei que essa enorme audiência e participação à tarde tem a ver com os nossos convidados, Lalo e Mino Carta, a quem eu agradeço de novo muitíssimo. E avisa aí que o programa foi legal, que quem não assistiu agora pode assistir na internet a qualquer hora ou na TV aberta hoje às 22 horas, TVT 44.1. Obrigado, até quinta que vem, por volta das 3h30 da tarde, tá bom? Tchau.